Já de volta com Manhã da Piedade. O tema agora é muito importante, é da atualidade, viu? Tem a ver com um item que tornou-se necessidade básica no nosso dia a dia. Eu estou falando do celular. Pois é, nós usamos o celular para fazer compras, pagar contas, para nos lembrar de compromissos importantes, para nos alertar também, né, sobre o melhor caminho a seguir e fugir do trânsito. E claro, né, gente, para comunicar com as pessoas. Mas ultimamente nós estamos tão dependentes desta ferramenta e muitas pessoas não conseguem sequer contar com a possibilidade de ficar sem acesso ao aparelho. Mas às vezes isso acontece, né? Um exemplo é quando a bateria descarrega. Mas e aí? Como podemos cuidar da bateria do nosso celular? É sobre isso que eu vou conversar agora aqui no Manhã da Piedade com o Adriano Lima, que é professor e analista de sistemas e de tecnologia da informação. Adriano, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa Manhã da Piedade. Bom dia, Cira, é um prazer estar participando aqui com você. A bateria é motivo de preocupação para muitas pessoas, né, Adriano? Principalmente para aquelas que trabalham o tempo inteiro e dependem ali do celular, né? Com certeza, né? E existe, na verdade, um mito, né, em relação à própria bateria do celular, mas que é um componente, assim, primordial e que às vezes as pessoas, quando adquirem um aparelho, não se preocupem em olhar a questão da bateria. Pois é, às vezes as pessoas olham muito a questão do que aquele aparelho tem para oferecer em termos de tecnologia mesmo, de novidade, né? Mas esquecem da bateria, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala da bateria, é possível a gente prolongar a vida útil de uma bateria do celular, Adriano? Na verdade, não existe um prolongamento, porque a bateria de um celular, independente de marca, modelo, fabricante, a bateria ela possui, na verdade, ciclos de vida. Esses ciclos de vida, eles vão sendo minimizados de acordo com como esse celular é utilizado. Então, a bateria, os fabricantes colocam que o ciclo de vida de um aparelho, de uma bateria de celular, dura em média de 1 ano a 1 ano e meio, quando ela começa a perder performance. É claro que existem medidas que a gente toma, né, para prolongar um pouco mais esses ciclos que são consumidos ao longo do tempo. O uso incorreto pode, então, diminuir esse tempo, de 1 ano e meio a 2 anos, né? Não só o uso incorreto, Síria, mas também a forma como a pessoa atua com essa bateria. Por exemplo, um ciclo de vida, digamos que você carregue o seu celular a partir dos 50% a 100% de carga, quando ela se completa. Ali você consumiu meio ciclo de vida. Se em outro momento você carregar a bateria usando de 50% a 100%, foi mais meio, ou seja, já se foi um ciclo de vida. Não existe uma métrica de acordo com os próprios fabricantes, mas tomar o cuidado ao modo de como carregar a bateria é também um fator que implica, né, no consumo desses ciclos. E usar o celular enquanto ele está carregando pode prejudicar a bateria? Mandar mensagem, mexer ali no aparelho em fotos, editar fotos, ou mesmo falar ao celular. Isso atrapalha? Tem a ver? Não necessariamente, mas o que os fabricantes recomendam é que evitem o uso do celular enquanto ele carrega, muito embora isso não cause nenhum tipo de problema, mas aumenta o aquecimento, porque enquanto o celular está sendo carregado, um volume de aquecimento está sendo colocado sobre a bateria e a carga ela não o celular não é carregado de uma maneira contínua. Então, recomenda-se, mas também não é algo que possa vir a causar algum tipo de problema. Não vai prejudicar? Não. Tanto assim? Vai, na verdade, aumentar, né, a diminuição do ciclo de vida da bateria. Ok. E o contrário, interromper o carregamento do celular? A pessoa colocou ali, o celular carregou 30%, ela precisou de sair e desconectou ele da fonte que estava carregando. Atrapalha? Bom, Cira, existe, na verdade, um mito sobre essa forma, né? Como as pessoas colocam, as pessoas até assustam. Minha bateria viciou, né? Porque eu cortei a carga. Caindo por terra, né? Isso é um mito hoje. As baterias hoje elas são feitas por um componente, né, que não vicia mais, né? Então não existe mais o vício das baterias. O celular, a pessoa ela pode interromper o seu carregamento sem nenhum problema, tá? As baterias hoje elas possuem esses componentes que dão, na verdade, uma carga muito além do que os celulares antigos. Então hoje quando a gente vai comprar um celular, ele já vem ali com uma carga de 30% a 50%. Isso um celular novo, né? Então você
pode sair da loja já falando com seu celular, não tem mais aquela coisa de você, você está com 30%, você tem que completar a primeira carga. Ah, não tem. Não existe isso mais. Essa é uma dúvida comum também. Você sai com o celular da loja, tem bateria, mas você não usa porque vai conectar na tomada para carregar até atingir 100%. Não precisa. Inclusive, né, é outro mito também, né, o que se recomenda é que você não deixe a bateria carregar por completo e nem deixe ela perder a carga até 0%. Os fabricantes, eles recomendam que a bateria deva ter, em média, durante uma carga ou até a retirada da carga, de 20% a 70% a 80%. Acima disso, você pode retirar que não há nenhum problema, ela não vai viciar, ela não vai perder carga, né? O importante, claro que também a pessoa não precisa ficar bitolada. Chegou a 100%, tem que tirar, né? Não tem essa necessidade, né? Então, não existe problema da pessoa ter que carregar, né, até por completar ou até zerar. Isso não é recomendável porque isso você reduz também um ciclo de vida da bateria. E quando o celular desliga automaticamente, aí cai nisso que você está falando, usou tanto o telefone e não recarregou e ele desligou completamente por falta de bateria. Isso também é um problema, então? É um problema no seguinte sentido, quando a pessoa... o celular desliga, inclusive alguns fabricantes, eles colocaram umas tecnologias no celular, quando o celular chega em média 3% a 5%, ele automaticamente se desliga. Exatamente. Aí a pessoa às vezes pensa, poxa, minha bateria viciou, né? Desligou com menos de 5%, está roubando carga, né? Na verdade, é uma maneira segura para evitar que a bateria chegue a 0%, né? Para não reduzir, minimizar mais um ciclo de vida. É uma tecnologia de segurança do próprio celular. Do próprio celular. Então, quando é interrompido, mesmo com pouco de carga, tá? É, na verdade, uma segurança que é colocada pelo fabricante para evitar esse ciclo de vida e aumentar, obviamente, né? Ampliar um pouco mais a vida útil da própria bateria. Tá, nós vamos falar de algumas fotos daqui a pouquinho, mas eu quero falar o contrário antes. A pessoa que deixa o celular, conecta ali na hora de dormir e deixa a noite toda carregando. Ah, isso é comum, eu mesmo faço isso. Eu também faço, muito, inclusive. Bom, nos aparelhos de hoje, né, aí já não só falando da bateria, porque algo que tem que ser embarcado junto a ela é o próprio carregador e o cabo do carregador, né? Carregadores, eles têm que ser originais, preferencialmente. Às vezes a pessoa compra no mercado paralelo, não indicada, né? Nem pensar, tá? Inclusive, Cira, falando nisso, no Brasil, hoje, tanto as baterias quanto os carregadores, eles para serem comercializados no Brasil, eles têm que ser homologados. Então, aquele carregador, aquele cabo do carregador que você compra numa esquina, no mercado paralelo, nem sempre eles serão homologados. E eles podem, na verdade, né, causar algum tipo de dano à própria bateria em termos da própria performance. Então, e falando da questão de deixar o celular carregando a noite inteira, é uma preocupação que as pessoas não precisam ter, porque hoje os carregadores originais dos fabricantes, eles, quando o celular atinge 100%, ele automaticamente tem uma inteligência que corta o envio dessa corrente automaticamente. Então não há o consumo da energia, né? Não há um forçamento daquela corrente passando para a bateria do celular, né? O próprio carregador, ele faz esse corte. Já os carregadores paralelos nem sempre têm essa tecnologia. Então, aí é que está o perigo, então, né? Exatamente. É muito importante que as pessoas, quando perdeu o carregador ou esqueceu na casa de alguém, não compre no mercado paralelo, mesmo que seja ali por algum momento. Procure, né, uma loja, né, autorizada que venda o carregador original. Bom, e agora aqui você, né, trouxe algumas imagens de bateria. São modelos de bateria, é isso? Sim, sim. Na verdade, aqui é para apresentar, né, as baterias mais modernas, que hoje elas são construídas, né, com componente de íon lítio, né, que bem diferente das baterias mais antigas. Essas baterias, né, elas são mais leves, ela tem um poder de carga 3 vezes mais do que os aparelhos antigos, né? Então, é uma maneira mais adequada de você utilizar seus aparelhos. Todos que estão no mercado hoje já estão com essa bateria? Os mais modernos. Todos os celulares hoje que são lançados no mercado, né, e os mais recentes, eles com certeza já possuem essa tecnologia. Até o fato de a gente perceber que cada vez mais o celular fica mais leve. Exatamente, né? bem então, mais por leve. causa da própria bateria. Uma das coisas que mais pesa o aparelho é a bateria. Bom, e aqui temos os acessórios. Esse acessório é o famoso Power Bank, né, que ganhou moda aí no Brasil para as pessoas que não conseguem andar na rua quando o celular acaba a bateria. Essencial para muita gente, né? Exatamente. Eles possuem, né, um limite de carga,
né, para o celular e permite com que o celular descarregado, né, possa receber carga dele. Mas uma coisa muito importante é que esses power banks também devem ser homologados, evitar a compra deles no mercado paralelo. É porque a gente encontra vários modelos, várias opções. Exatamente. O ideal, então, na hora de comprar é verificar o quê? Tem um selinho? Verificar o fabricante, principalmente o fabricante. Evitar essas marcas desconhecidas do próprio aparelho. Tá? E verificar também a própria composição, porque elas são geralmente feitas de íon lítio, que é hoje a tecnologia mais moderna e mais segura para as baterias do celular. Na hora de carregar usando o power bank, as dicas são as mesmas do que se a pessoa estivesse carregando num carregador comum que é conectado ali à tomada? Exatamente, são as mesmas dicas, elas têm um prazo, né, de carga para manter para o celular, né? Isso geralmente você vai utilizar em algum local que você realmente, né, não tenha como carregar o aparelho, então ele é apenas um paralelo que não pode também ser usado frequentemente. Sempre. Só em casos emergenciais que a gente recomenda. Ok, aqui mais um modelo de bateria. Aqui na verdade a gente vê até inclusive, né, uma bateria homologada, tá? É de um aparelho mais antigo, porém você pode perceber que ela tem um inchaço. Então, isso aí é um risco, né, de que muita gente fala da questão quando o celular explode. O maior fator para acontecer isso, né, é o aquecimento do aparelho. As baterias, elas têm hoje geralmente um limite de temperatura de até 60 graus. Acima disso, alguns aparelhos já possuem uma segurança, né, de altamente se desligarem quanto a isso, né? Já outros aparelhos nem sempre têm isso. Então, se você perceber um inchaço da própria bateria devido ao calor, as pessoas que andam muito de carro com o celular preso ao para-brisa, né, ali ele está sendo aquecido. Isso vai impactar em minimizar o ciclo de vida, né, do próprio aparelho. Tá. Esse aquecimento interfere no ciclo de vida também? Com certeza, principalmente é o aquecimento. O maior fator da bateria é começar a perder essa performance. Então ele deve estar sempre em temperatura. Evitar esquecer o celular dentro do carro, né, deixá-lo no local onde a temperatura está elevada. Né? Assim como são os mesmos cuidados para as baterias de um notebook, por exemplo, que segue a mesma... E os fabricantes sempre já mandam recomendações também, sim, né, sim. nesse sentido. Essas recomendações são colocadas no manual de um aparelho novo, no sites já possuem essas recomendações, além, né, de vários portais aí de dicas, né, sobre componentes eletrônicos, né, dos cuidados que devemos tomar. Essa aqui não está inchada, como a gente falou. Não, aqui né? é só para demonstrar uma bateria, né, que não é de lítio, né, é uma bateria mais antiga, a performance de carga dela é bem menor. O cuidado com ela, né, que essa bateria ela não tem essa tecnologia de se desligar, né, quando chega aos 3 a 5%, né, ela zera. Então, pessoas que têm aparelhos com baterias mais antigas devem ter muito cuidado de não deixar o celular completar sua carga totalmente e nem zerar completamente. E aí são vários tipos de vários baterias. tipos, desde as de lítio, né, até as antigas de níquel, que são baterias mais pesadas e que a recomendação, né, deve ser maior em relação a elas. Agora, quem usa muito o celular, então, a dica é sempre ter uma bateria reserva, né? Uma fonte de carregar esse celular aí... reserva, né? Na verdade, havendo a bateria reserva, isso pode colaborar muito embora, né, devido à própria segurança que alguns fabricantes estão colocando, não há como retirar a bateria, então não tem como haver uma bateria reserva, né? Na verdade, o que as pessoas devem ter é realmente o cuidado na hora de dar a carga a essa bateria. Aparelhos mais antigos, né, com outras tecnologias, aí sim permitem a troca de bateria, podendo haver ali uma bateria reserva, mas devendo tomar muito cuidado, porque ela vai estar solta, ela não vai estar presa dentro do aparelho. Né? Então, os cuidados de queda, né, de temperatura deve ser ainda maior. Hoje, a disponibilidade maior, então, são das possibilidades, das fontes de carregamento, Exatamente. Né? Bom, e aqui nós temos uma imagem que assusta, né? Assusta demais, né? Vários casos aí de aparelhos que explodiram, né? E há vários mitos em relação a isso, mas que devemos tomar muito cuidado, né? Por exemplo, a pessoa que anda com o celular no bolso, ele, querendo ou não, está ali pegando um calor, uma temperatura elevada, mas que ninguém precisa ter também tanto medo em relação a isso, porque o próprio aparelho já tem uma segurança, né, que é embarcada, né, para a bateria. Então, deve-se ter realmente aqui, né, são casos de, por exemplo, celulares que pegaram elevadas temperaturas e que a bateria não suportou o seu limite. E por serem aparelhos mais antigos, né, eles se aquecem muito rapidamente e o sistema operacional do próprio aparelho não tem
tem essa segurança de se autodesligar quando a temperatura chega a uma determinada elevação. O que já acontece, então, com os aparelhos modernos. Hoje, os mais modernos, as pessoas se preocupam menos, porque muitos, quando chegam a elevar demais, o próprio aparelho costuma já dar esse aviso. E ele bloqueia totalmente. Ele automaticamente bloqueia e fala para o seu dono, né? Local com alta temperatura, né? Favor desligar o aparelho, é a primeira recomendação. Certa vez isso aconteceu comigo, eu estava com o aparelho no painel do carro e emitiu esse alerta. Eu tive que esperar um tempo. Enquanto ele não voltou à temperatura normal, não foi liberado. Não exatamente. E neste caso é até bom que você desligue o aparelho, porque aí a temperatura ela tende, né, a minimizar bem mais rapidamente, tá? Ou aguardar. Agora aqui, olha o selinho da Anatel, ele é importante esse selo, né? Com certeza. Toda a bateria, muita gente não preocupa com isso, mas quando vai comprar um aparelho, né, às vezes alguns vêm com a bateria fora, outros já estão internamente, mas é importante que o consumidor, né, peça para verificar a bateria, verificar o selo da Anatel, porque isso aí é que comprova a homologação, né, conforme a gente falou, todo componente, principalmente baterias, né, que vem do mercado estrangeiro e entra no Brasil, para serem consumidos tem que estar homologados, tá? Sem essa homologação, né, que comprova que aquele dispositivo ele passou por uma bateria de testes e é completamente seguro. Então, sem esse selo, bateria, aparelho não é confiável. Nem pensar. E não só isso, Síria, pelo descritivo da própria bateria ali atrás, como a gente vê, né, ele já informa que componente que essa bateria foi desenvolvida. Então ali a gente vê a sigla, né, dos elementos, né, Ion, né, que é exatamente essa tecnologia embarcada que é muito mais poderosa, mas que deve-se ter aí todos os cuidados, que é a bateria mais leve. Agora, Adriano, são muitas formas de carregadores disponíveis hoje no mercado, né, para esses celulares modernos. Nós temos aí agora carregamento por indução, os carregadores comuns de tomada, que eu acredito são os mais usuais, power bank que você trouxe. Cada hora, carregar o celular em um desses aparelhos pode atrapalhar a bateria, a vida útil da bateria? Pode completamente atrapalhar se esses aparelhos eles não têm procedência. Tá? Toda forma que você utilizar um componente, um carregador em seu aparelho, ele tem que ser procedente e principalmente original. Não há nenhum problema, Síria, se, por exemplo, eu estou no local que eu esqueci o meu carregador e eu pegar o carregador de uma outra pessoa emprestado, sendo esse carregador de um outro fabricante diferente do meu aparelho, desde que ele seja original. Né? Então, sendo original, esses carregadores também foram testados e possuem a segurança completa para permitir com que a vida útil, o ciclo de vida da bateria, ele permaneça, né? Ele seja, de certo modo, prolongado, né? Evitando algum dano àquele aparelho. O que não se recomenda é que, nesse tipo de situação, você utilize um carregador que não tenha essa procedência, ou seja, não seja original. Às vezes acontece isso com as pessoas e ali pelo desespero da pessoa, passar numa banca e comprar um carregador. Um carregador que, em geral, é bem baratinho. Né? Diferente do carregador original, o carregador baratinho ele não tem a segurança que os fabricantes recomendam, né? E isso pode vir a trazer problemas em relação ao seu aparelho. Porque até o próprio carregador original, a partir de 1 ano e meio, ele já começa a fazer com que a bateria ela consuma mais energia. Às vezes, depois de 1 ano e meio, você começa a perceber, engraçado, o meu celular ele tá demorando para carregar ou está perdendo carga muito rapidamente. É porque é exatamente isso, né? Às vezes, nesse período todo, a pessoa ela costuma usar um carregador que não não tem uma procedência adequada. Isso tudo vai impactar ela na frente. Então, está demorando a carregar, pode ser o carregador também que está com problema. Com certeza, pode ser o carregador que vai, com certeza, trazer problemas futuros aí para o prolongamento dessa vida útil. Aprendi muito com você hoje, viu? Adorei as dicas. Muito obrigada por participar. Volte mais vezes. Essa foi a primeira vez, né? Que seja a primeira de muitas, viu, Adriano? Com certeza, eu que agradeço mais uma vez o convite e espero aí poder ter contribuído aí para as pessoas saberem utilizar bem o seu aparelho. Muito obrigada, contribuiu muito. Bom dia, viu? Bom dia. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já. Continue conosco.